O Ceará News apresenta hoje o segundo dia de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Nessa terça-feira, aqui nos estúdios, o candidato do PT, Elmano de Freitas. Elmano, primeiro, bom dia, seja bem-vindo ao Ceará News. Bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio tão ouvida pelos cearenses. Eu quero dar um bom dia, desejar a todos um ótimo dia, que Deus possa interceder na vida de cada um. Tenha um excelente dia para todos nós. Vamos começar a nossa entrevista? Vamos. A partir de agora, você está ao vivo para Fortaleza e para 29 emissoras de rádio em todo o estado do Ceará. Isso passa, por gentileza, apresentar quem está conosco também nos estúdios aqui, sua vice-candidata. Muito bom dia, com muita alegria estou aqui com Jade Romero, nossa candidata a vice, a única mulher que integra uma chapa para o governo do estado. Essa minha amiga que participou do governo do Camilo, era secretária da Juventude e do Esporte, lá na Secretaria de Juventude e Esporte, ajudou o nosso governador, entre outras coisas tão importantes, espalhar a areninha pelo Ceará inteiro. E ela estava lá na Secretaria de Esporte, então nós juntamos. Eu estava lá na Assembleia defendendo os projetos desses 7 anos e meio e já estava no governo ajudando a implementar as políticas públicas para a juventude e para o esporte. Então nós estamos aqui junto com o desafio de fazer avançar ainda muito mais o projeto que está em curso no estado do Ceará. Candidato, o senhor começou sua propaganda eleitoral falando que a sua vida pública e, na verdade, sua vida desde jovem foi em comunidades eclesiásticas, né? Sim. E nessa primeira pergunta para abrir a nossa entrevista, como é que está a sua fé nesse momento, nessa campanha que não é fácil? Muito fortalecida, Luciano. Graças a Deus, eu integro a paróquia do Cristo Rei e tenho muita felicidade de ali ter encontrado pessoas muito queridas que nos fortalecem. Eu costumo, nem nasci na política, não costumo muito falar, porque eu tendo isso muito na minha vida pessoal. Eu faço parte do Encontro de Casais com Cristo, com minha esposa, e um grupo nós temos lá Caminhando com Maria. Isso me ajuda muito, me dá muita força, tenho muita fé, graças a Deus. Sou um devoto de São Francisco e abrimos nossa campanha exatamente em Canindé e depois fomos ao Crato, na imagem de Nossa Senhora de Fátima, de quem sou devoto. Costumo participar da caminhada do dia 13, ali na igreja de Fátima, com o Padre Ivan. E mandar um abraço também para o Padre Josieldo, que eu sei que agora está por lá, um querido amigo. Assim como depois fomos lá na imagem de Santo Antônio, em Barbalha, e lá no Padre Cícero. Fico muito feliz acho que é muito importante nós termos fé, porque todos nós temos um momento de dificuldade. Eu mesmo, no dia da minha convenção, meu Pai do Céu chamou meu pai, e eu agradeço muito a Deus, porque ele partiu sem nenhum sofrimento e viveu 93, quase 94 anos. E tenho muito orgulho e agradeço muito a Deus por ter vivido tanto e poder ter partido de maneira tão tranquila, serena. E evidentemente bate uma saudade grande, mas a gente sempre diz assim, é sempre colocar na mão de Deus. Eu sou muito grato, evidentemente, e a fé continua nessa pegada de sempre estar orando, pedindo a Deus força, sabedoria, manter a humildade, manter a vontade de fazer as coisas que nosso povo precisa. É assim da mesma maneira que a Jade é uma mulher de fé, né? E eu fico muito feliz da gente estar juntos nessa caminhada. O senhor foi escolhido como candidato ao governo do estado após a governadora Isolda Sela ter sido preterida durante a eleição do PDT. Como é que o senhor recebeu essa missão, principalmente por conta de suas atividades no mandato de deputado estadual, que estava em crescimento? Pois o senhor foi relator, inclusive, da comissão que investigou as ações das associações militares durante a paralisação dos PMs. Como é que foi esse momento de decisão, especificamente para aceitar essa missão, candidato? Olha, Luciano, eu tenho assim uma história no estado do Ceará. Eu, com 16 anos, comecei por um jovem de pastoral social da igreja, atuando em comunidades muito pobres, carentes, e aí daí me despertou a ideia de ser advogado. Me formei em Direito, vim para Fortaleza com 15 anos, consegui ingressar na Universidade Federal do Ceará, me formei, fui ser advogado das pessoas pobres do estado, das pessoas simples, de trabalhadores, e em seguida fui candidato a prefeito e depois deputado estadual eleito e reeleito. No meu segundo mandato eu fui reeleito com 50% de voto a mais. Eu tinha tirado 44 mil votos e depois tirei 68 mil. E nesses 7 anos e meio, eu passei na Assembleia defendendo os projetos do governo, que eu acredito nesses projetos. Projeto de escola em tempo integral, projeto de centro de idiomas para os jovens, que tem inglês, francês e espanhol de graça nos municípios, já são mais de 18.
projeto de nós garantirmos um tablet para cada aluno da rede estadual de ensino, com chip e conectividade. Foi o único estado do Brasil que fez isso durante a pandemia. Desculpe. E um projeto que está ampliando o serviço público de saúde. Nós fizemos antes, no governo do Cid, o Hospital do Cariri, o Hospital da Zona Norte. O governo Camilo terminou o Hospital de Xeramobim, colocou para funcionar e terminou e botou para funcionar o Hospital do Vale do Jaguaribe. Nós estamos fazendo o Hospital da UES aqui em Fortaleza, com 655 leitos. E compramos 4 hospitais na pandemia. Eu ainda quero fazer o Hospital Regional Polo do Centro-Sul, ali em Iguatu, Icó. Quero fazer o Hospital Acopiara, o Hospital da Região Icrateús e Amuns e o Hospital Regional Polo do Maciço de Baturité. E quero levar para esses hospitais, por exemplo, o tratamento do câncer. Eu quero ampliar os serviços desses hospitais. Então, a minha participação na construção desses projetos é o que me credenciou a ser alguém para defender esse legado, mas sabendo que esse Estado tem muitos desafios ainda. Desafio na área da segurança, que nós estamos concluindo um Centro Integrado de Segurança Pública, vai ser o mais moderno, o mais tecnológico do país. Eu tenho 67 cidades hoje com o Batalhão do Raio. Eu quero levar o Raio, no meu governo, a cidade acima de 20 mil habitantes. E quando vai o Raio, vai o vídeo monitoramento. Nós já temos mais de 3.500 câmaras e eu quero que essa câmara agora possa fazer, além da identificação que hoje acontece, quando um carro é furtado, esse carro que foi furtado, se alguém faz um BO, quando esse carro passa, a câmera pega a placa e avisa a polícia que aquele carro foi roubado para fazer uma operação e prender aquela pessoa que está roubando o carro. Mas eu quero que ela faça o reconhecimento facial. Se um cidadão entra numa cidade, ele é um foragido, se ele passar naquela câmera, ele vai ser reconhecido e a polícia vai ser avisada que aquele cidadão que está com a ordem de prisão, ele entrou naquela cidade ou naquele local. Então, eu sei que tem muitos desafios e eu me sinto preparado, porque participei da construção dessas propostas, como a Jade participou lá na Esporte e Juventude, interagindo com outras secretarias, e nós estamos prontos para dar sequência a isso, mas penso eu com uma oportunidade única. É a oportunidade que nós temos de ter uma eleição para presidente, uma eleição para governador e para o Senado. E eu sou do projeto que participa o presidente Lula. Então, o Camilo não teve um presidente para ajudá-lo. Na verdade, teve um presidente que até atrapalhou ou boicotou muito o estado do Ceará. Ele nunca recebeu o governador Camilo. Se Deus quiser, nós vamos eleger o Lula e eu vou poder encontrar com o Lula para levar as demandas, as necessidades que o Ceará tem de emprego, de infraestrutura, voltar a ter Minha Casa Minha Vida, que nosso povo está aí morando em área de risco e não tem projeto de habitação popular, e eu quero poder retomar esses projetos. Tendo Lula na presidência, tendo um Camilo Santana no Senado, nós vamos poder juntar essas forças. Nós temos falado de um Ceará 3 vezes mais forte, para fazer mais, para poder avançar mais, para levar mais benefícios para a população, principalmente a população mais carente. Candidato, nós vamos começar agora uma sequência de perguntas que foram enviadas por correspondentes de emissoras de rádio do interior do estado, e nós vamos começar com o Robson Roque, que representa o Jornal do Cariri, obviamente, da região do Cariri cearense. Vamos ouvi-lo. Bom dia, candidato. Bom dia aos ouvintes. Candidato Elmano, o senhor é apoiado por Camilo Santana, o primeiro governador caririense da história do Ceará. Desde que Camilo assumiu o governo do Ceará, o olhar estadual para o Cariri tem sido outro, que também tem sido reconhecido nas urnas com votações expressivas para Camilo. Diante disso, o que o senhor tem pensado enquanto propostas específicas aqui para a região do Cariri? Candidato. Bom, primeiro, Robson, muito bom dia. É só lembrar que temos o governador Camilo como governador do Cariri, Adalto Bezerra é do Cariri, então nós temos outros governadores que honraram e buscaram ajudar demais a região, mas eu tenho certeza que Camilo Santana mora demais no coração do povo do Cariri. E eu tenho muito orgulho de estar caminhando com ele. Nós vamos estar daqui a poucos dias no Cariri para conversar com o povo do Cariri. E o que eu quero primeiro é garantir a continuidade daquilo que está em curso. Por exemplo, nós temos a estrada de Missão Velha ali para a BR-116, a duplicação. Eu vou garantir essa duplicação. Eu quero apoiar ainda mais o turismo religioso na região. Nós temos um turismo muito importante. Nós fizemos um teleférico do Padre Cícero, nós fizemos o teleférico do Caldas. Nós estamos fazendo, e eu vou concluir,
lá o santuário para a Menina Benigna. Então nós temos uma condição de ampliar muito e fortalecer o turismo no Cariri, que está voltando. Eu quero poder conversar com o presidente Lula para nós melhorarmos o aeroporto de Juazeiro, para receber melhor as pessoas que vêm de avião. Se Deus quiser, os pobres voltarão a andar de avião, os romeiros poderão também vir de avião para Juazeiro, né? Vir também de carro, vir da maneira que for, vir caminhando, porque é assim que a fé do povo paga suas promessas muitas vezes. Então, e apoiar o setor produtivo. Nós temos uma nova economia nascendo no Ceará. Queria pedir atenção a você que está nos acompanhando. O mundo inteiro ele está abandonando a gasolina, o óleo diesel, quer abandonar isso para os carros. Vai precisar fazer um novo tipo de combustível. E o combustível que se quer no mundo é um combustível verde. Esse combustível verde, ele é produzido a partir da energia solar e a partir da energia eólica. O estado do Ceará tem uma riqueza que nós não tínhamos ainda identificado adequadamente. A energia do sol, a energia do vento. Essa energia do sol, ela vai ser transferida, ela vai ser produzida no sertão do Ceará, ela vai ser produzida no Cariri e ela é transferida para fábricas que vão ficar aqui perto do Porto do Pecém. Mas essa fábrica vai usar a energia produzida num sítio, numa fazenda, do interior do Ceará inteiro, porque o estado do Ceará, praticamente todo ele, tem uma grande capacidade de produção de energia solar. Só para você ter uma ideia, Luciano, a Alemanha, por metro quadrado, é 2,2 kW. No Ceará, qualquer município, em média, produz 5. Ou seja, é o dobro do que a Alemanha produz de energia solar. E essa energia pode vir para o Porto do Pecém e ela é transformada num combustível que pode ser exportado para o mundo inteiro. Nós já temos mais de 20 empresas querendo montar fábricas no Ceará. Já temos uma para terminar esse ano e temos mais 7 no investimento de mais de 20 bilhões de dólares. Portanto, nós vamos espalhar no Ceará inteiro fábricas grandes e pequenas, até familiares, de produção de energia solar. E nós vamos precisar, portanto, de ter muito jovem capacitado para atuar nesse setor. Por isso que eu quero garantir que 100% das escolas, também do Cariri, sejam todas elas em tempo integral, para que esse jovem tenha capacitado para entrar nesse emprego de melhores salários. Eu estou falando de salário de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Da mesma maneira, na tecnologia da informação e da comunicação. Eu vou capacitar 100 mil jovens. E eu vou capacitar porque já agora no governo dessa grande governadora, que é a primeira mulher governadora do Ceará, Isolda Sela, nós já estamos iniciando a capacitação com 5 mil jovens da escola pública. Porque eu tenho um genro que ele é dessa área, foi levado para São Paulo para trabalhar numa empresa. Ele me contando, passou 3 meses, Luciano, atrás de um amigo para trabalhar num emprego de 7, 8 mil reais. E ele não encontrava, porque não tinha um jovem capacitado para isso. Então nós temos aqui no Ceará uma oportunidade histórica de termos um crescimento da economia. A história do Ceará, o governo do estado, o Camilo fez muita coisa no Ceará. A média de investimento é 2 bilhões e meio, 3 bilhões. Eu estou falando de investimento de 100 bilhões de reais, de empresas que já estão chegando no Ceará, algumas já alugando prédios, andares inteiros, para se instalar aqui. E evidentemente que eu vou aproveitar essa oportunidade como governador para criar esse emprego também para o Cariri. Temos 2 perguntas, que agora uma vem da região do Sertão Central, da cidade de Boa Viagem, e outra da região norte. Porém, são 2 perguntas com o mesmo assunto, que falam sobre a situação hídrica do estado. Vamos ouvir começando com o Tiago Rodrigues, que é de Santa Quitéria, representando a região norte. Bom dia, Luciano, candidato Elmano, ouvintes do Ceará News. Elmano, qual a sua proposta para a segurança hídrica do estado? É bem verdade que os 184 municípios hoje têm o seu abastecimento assegurado. No entanto, ainda deve dar muitos passos. Santa Quitéria, na região centro-norte, tem 2 grandes açudes que estão somente no papel: Poço Comprido e Pedregulho, que, se executados, dariam uma margem de segurança muito grande para a região centro-norte. Quais as suas propostas para essa área, para Santa Quitéria, e que também devem abraçar na área hídrica todo o interior cearense? Direto de Boa Viagem, o repórter radialista Francisco José. Olá, Luciano. Olá, os amigos do Ceará News. Candidato Elmano, a minha pergunta é relacionada à água. O grande problema do Sertão Central é a falta dela. De que forma o candidato poderia resolver
esta situação dentro do seu governo? São vários açudes, mas de pequeno porte. Como resolver esse problema da escassez de água no Sertão Central? Francisco José, da Rádio Líder, de Boa Viagem. Candidato. Bom, primeiro eu quero agradecer demais ao Tiago, ao Francisco José, dar bom dia a eles, aos ouvintes. Dizer que, efetivamente, Tiago, nós temos na COGÉ já a conclusão do projeto do açude do Poço Comprido, que usa exatamente a água do Rio dos Macacos, que é ali em Santa Quitéria e Hidrolândia. Eu vou fazer esse açude, quero aqui me comprometer com o povo de que vou fazer esse açude, como tem o açude Pedregulho. Esse projeto ainda vai ser realizado e havia, todos sabem, um desejo de realização dessa obra pelo DENOX. E eu quero, evidentemente, conversar isso com o presidente Lula, o Estado do Ceará fazer um açude, o DENOX fazer o outro, para que a gente possa, assim, com essa união de forças, avançar. E, especificamente, chamar a atenção de um projeto muito importante que nós vamos iniciar no Estado, que é o projeto Malha d'Água. O projeto Malha d'Água é um investimento para garantir adutoras, para levar para os distritos também do município. Além de garantir a segurança hídrica da cidade de Santa Quitéria, levar água para os distritos, água tratada, o que eu considero fundamental para a saúde pública e para a cidadania das pessoas. Então, relacionado a Santa Quitéria, essa é a nossa opinião. E ao Francisco José, no sentido mais geral, primeiro, Francisco José, é o projeto Malha d'Água, é o grande caminho. Nós vamos continuar a política de perfuração de poços. O governador Camilo perfurou mais de 9.000 poços. E eu sei o que foi, como deputado, acompanhei de perto o que foi o nosso sofrimento da maior seca do século. E esse governador cresceu e apoiou o povo cearense fazendo a perfuração de poços. Nós compramos máquinas para perfurar, nós temos 18 comboios de perfuração de poços, além das máquinas que nós alugamos da iniciativa privada. Evidentemente eu quero avançar ainda mais e fazer os reservatórios que são necessários na região do Sertão Central. Evidentemente que na área da agricultura, nós temos muito que aproximar as novas tecnologias de convivência com o semiárido. Nós tivemos aí no Sertão Central, por exemplo, na bacia leiteira do Quixaramubim, o crescimento da produção do leite, mesmo no período da seca. Por quê? Porque o nosso povo está aprendendo a fazer silagem, o nosso povo está aprendendo a fazer a produção da palma forrageira, a adaptar. Agora nós temos um problema, evidentemente, que é o preço de grãos hoje, por exemplo, para a bacia do leite, porque o preço do milho, o preço da soja, é tudo muito caro e precisa. E eu quero ajudar, porque esse país perdeu a política de preço mínimo que o governo Lula fazia, de comprar na safra do pequeno para ele não vender barato e guardar um estoque regulador para que quando o produtor do leite precisasse manter o preço do milho razoável, o governo soltava pela Conab, que também acabou praticamente, soltava e garantia essa produção. Então, eu tenho segurança de que a agropecuária do Ceará também tem uma grande oportunidade, porque o mundo inteiro está sofrendo com falta de alimentos por causa da guerra, das mudanças climáticas, e nós podemos, a cadeia produtiva do caju, a cadeia produtiva do leite, a cadeia produtiva do mel, a pecuária de corte, são todas oportunidades de fruticultura, de hortaliças. Eu quero fazer a Ceasa lá do nosso Vale do Jaguaribe, mas no Sertão Central eu tenho absoluta segurança que o Malha d'Água é fundamental para distribuir água por adutoras para todos os nossos distritos e garantir os reservatórios que nós continuemos para ter água reservada para suportar os períodos que não temos chuva. E, evidentemente, continuar a política de perfuração de poços. Candidatos, nós temos agora uma parada rápida de 3 minutos, respeitando o intervalo das emissoras do interior do estado, e dentro de instantes estaremos de volta, continuando a nossa sequência de perguntas aqui no Ceará News para Fortaleza e para todo o estado. Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Seu futuro depende da escolha que você faz hoje. Escolha Uninta. Processo Seletivo Unificado Uninta. Centro Universitário e Faculdade Uninta Sobral. Inscrições abertas. Dezenas de cursos com acesso a FIES, CREDIES, Pra Valer e Financiamento Santander. Inscreva hoje mesmo em vestibular em sobral.com.br. Uninta. Seu futuro, a melhor escolha.
O Censo 2022 começou. Serão visitados mais de 75 milhões de domicílios em todo o país. Receba bem nossos recenseadores. Depois, responda corretamente ao questionário. E pode ficar tranquilo, suas informações não serão compartilhadas. É por meio da sua resposta correta que teremos acesso a importantes números sobre o nosso país. Acesse censo2022.ibge.gov.br e saiba tudo. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE, Ministério da Economia. Vacinar é um ato de amor e proteção. Procure o posto de saúde mais próximo de sua casa e atualize a sua vacinação e também a dos seus filhos. Assim você protege sua família contra a Covid-19 e muitas outras doenças. Em Maracanaú, nossos postos de saúde estão prontos para realizar a vacinação em todas as faixas etárias. Vacina Maracanaú. Saiba mais sobre a vacinação no portal do município. Acesse maracanaú.ce.gov.br. Prefeitura de Maracanaú. O combate à corrupção é uma ação do MPF que você já conhece. Mas sabia que a gente faz muito mais? Estamos sempre atentos à prestação de serviços públicos de telefonia, transporte e planos de saúde. Tudo isso de olho no direito do consumidor e para impedir o abuso de poder econômico. Na educação, fiscalizamos a execução de políticas públicas e acompanhamos a aplicação das verbas federais. E ainda tem um monte de outras ações. Quer saber mais? Acesse contecomagente.mpf.mp.br. O Censo 2022 começou. Serão visitados mais de 75 milhões de domicílios em todo o país. Receba bem nossos recenseadores. Depois, responda corretamente ao questionário. E pode ficar tranquilo, suas informações não serão compartilhadas. É por meio da sua resposta correta que teremos acesso a importantes números sobre o nosso país. Acesse censo2022.ibge.gov.br e saiba tudo. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE, Ministério da Economia. Bora que é agora Maracanaú, minha cidade nasceu pra vencer. Terra gentil que vai de norte a sul, no nosso céu azul o futuro vai acontecer. A Prefeitura de Maracanaú realiza o maior investimento em infraestrutura e mobilidade da história, com a requalificação e nova urbanização de 5 grandes avenidas. As obras estão em ritmo acelerado nas avenidas Virgílio Távora e Parque Oeste, no Distrito Industrial, Central da Pajuçara e Avenida Carlos Gereissati, no bairro Gereissati 1. São mais de 100 milhões de reais em investimentos com recursos próprios do município. Prefeitura de Maracanaú. Em todo canto vejo obras e progresso, passe livre em nossas ruas e avenidas. Tem coisas que só Donizete Arruda sabe no mundo da política. Mostra o caráter, seu caráter, sua falta de respeito. Por isso os políticos têm medo dele. Me incomoda, trairagem. Donizete Arruda 7 no Twitter e no Instagram. Saiba o que os políticos não querem que você saiba. Eles riem da cara da gente, da sua, da minha e do povo cearense. Solta Moab e fogo no Mutu, Lúcia. De volta no Ceará News, 7 horas e 50 minutos. Estamos conversando com o candidato do PT ao governo do estado, Elmano de Freitas, aqui direto nos estúdios do Ceará News para Fortaleza e para todo o estado do Ceará. No começo da nossa entrevista, o senhor falou sobre segurança muito rapidamente e até citou a ampliação do programa Raio por conta do governo do estado, Camilo Santana. E aí ainda há um questionamento muito grande, candidato, com relação à segurança no interior do estado. O que é que se tem dentro do seu plano de governo para ampliar essa sensação de segurança que em alguns municípios, como por exemplo, eu recebi alguns questionamentos aqui, por exemplo, na cidade de Poranga, que fica ali quase divisa com Piauí, onde há apenas 2 policiais trabalhando para 15 mil habitantes. Em outros municípios, por exemplo, não há delegacias funcionando no final de semana. Há proposta de reforço em pessoal da segurança, principalmente em municípios do interior do estado? Luciano, efetivamente, primeiro é importante reconhecer que esse é um desafio muito grande para o estado do Ceará. Nós temos que reconhecer isso, os dados apontam esse desafio. Sei exatamente o que fizemos nesses anos, o investimento que foi realizado. Nós contratamos praticamente 20 mil homens para as forças de segurança, mas eu sei que tem desafios e o que eu quero fazer primeiro é colocar para funcionar o maior centro integrado de segurança pública que esse país tem, que foi construído no nosso governo. Aqui em Fortaleza nós vamos unificar a inteligência da Polícia Civil,
da Secretaria de Segurança Pública, a inteligência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nesse mesmo ambiente, nós vamos estar com os comandos das forças de segurança, para que a área de inteligência, a área de investigação e de repressão esteja no mesmo local. Inclusive, nós estamos do lado da Superintendência da Polícia Federal. Eu quero ir lá pessoalmente reunir com esses comandos para que nós possamos aprofundar o trabalho de inteligência. Por exemplo, dias atrás, a Polícia Civil fez uma apuração muito importante e apreendeu 1.200 quilos de cocaína no mar. Como estava no mar, procurou a ajuda da Polícia Federal e da Marinha e tomou essa droga das organizações criminosas. Isso deve ser um prejuízo de mais de 300 milhões de reais para essas organizações criminosas. Porque é muito importante nós entendermos que essas organizações criminosas que atuam no Ceará, elas não nasceram no Ceará. Elas nasceram em São Paulo e no Rio de Janeiro. E se espalhou no país. Então eu quero um Centro Integrado de Segurança Pública para poder investigar, descobrir os chefes, encontrar esses chefes e prender esses chefes. Isso é o que eu pretendo realizar. Agora, eu vou fazer a ampliação do Batalhão do Raio. Para isso, eu vou estabelecer, a minha meta é pelo menos a cidade que tem de 20 mil para cima, eu vou levar o Batalhão do Raio. Aonde o Batalhão do Raio chegou nas cidades menores, principalmente, a sensação de segurança é outra. Poranga e Paporanga, portanto, são cidades que têm absoluta segurança de que isso será um avanço importante. Onde chega, muda a realidade. Como eu vou continuar a fazer a contratação de profissionais de segurança, e especialmente para a Polícia Civil e para a de inteligência, porque eu quero que uma situação como nós temos hoje, às vezes uma pessoa tem um homicídio, e a gente não consegue hoje descobrir quem praticou o homicídio. Isso gera uma ação de impunidade muito grande. Então eu quero que todos os casos de homicídio nós tenhamos inquéritos com delegados para apurar, para investigar, encontrar e prender a pessoa. Candidato, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Só pegar uma palavra da sua candidata a vice-governadora. Já pode ficar nesse microfone mesmo. Como é que está sendo essa sensação dessa missão como candidata a vice-governadora a convite? Por favor, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, quem nos acompanha pela internet. Bom dia, Luciano. Tem sido uma honrosa missão, né, em especial por ocupar nessa chapa um espaço que já foi ocupado pela nossa atual governadora, Isolda Sela, por ser também a única mulher de todas as chapas ao governo, né? É uma grande responsabilidade, onde eu tenho andado, tenho conversado. A gente tem sido muito bem recebido pela população, mas também com um carinho muito especial das mulheres, né? Pela questão da representatividade feminina. Tenho dialogado também muito com grupos que eu já trabalhava, com os esportistas. Ontem a gente teve uma plenária muito boa com o pessoal da área da saúde. Então tem sido uma missão de muita honra, de muito diálogo e também de muito carinho da população com a gente. Candidato Eumano, muito obrigado pela entrevista aqui no Ceará News. Uma última pergunta: qual será o seu primeiro ato caso seja eleito governador do estado do Ceará? Tem mudança de secretariado? Já pode adiantar alguma coisa? Não, acho que isso vamos construir com muita tranquilidade, porque eu aprendi uma coisa. O mais importante num governo é formar uma grande equipe. E, portanto, eu quero me dar o direito de fazer isso com muita calma, discutindo com a Jade, discutindo com parceiros. Eu vou querer ouvir pessoas que têm experiência, que já governaram esse estado. Quero ouvir Camilo, quero ouvir outros ex-governadores. Eu acho que eu tenho, evidentemente, ideias, mas isso é algo que você tem que fazer com muita tranquilidade, porque eu não tenho o direito de errar. Eu tenho que acertar para aproveitar essa oportunidade grande. Essa oportunidade é histórica. Eu tenho uma grande equipe no governo do Ceará para ir a Brasília, para ter um presidente que me ajude, que se Deus quiser será o Lula, para trazer mais recurso, mais apoio, para fazer ainda mais para o povo do Ceará. Então eu penso que isso é o que é mais importante. Nós temos uma equipe forte, experiente, capacitada, preparada, com critério técnico, mas também que saiba dialogar, que também saiba ouvir as pessoas. Gente que tem humildade, que encontra um cidadão na rua, que faz uma crítica, uma sugestão, saiba ouvir, saiba dar atenção, porque eu acho que é assim que nós temos que governar. Ouvindo as pessoas, dialogando, conversando, porque quando a gente ouve mais, a gente acerta mais. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, candidato Eumano Freitas, sendo entrevistado ao vivo aqui no Ceará News.